Boa noite. Está no ar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com o Padre Quevedo, um dos padres mais conhecidos de todo o Brasil, embora seja espanhol. Padre Quevedo vai falar... Sou português naturalizado. Português naturalizado? Perdão, brasileiro naturalizado há 44 anos. E como ninguém é perfeito, ainda tenho mais 29 anos de espanhol, mais 44 de brasileiro. Está vendo? Mas cada vez mais perto da perfeição. Espanhol, brasileiro naturalizado, para todo orgulho de todos nós brasileiros. Nós vamos falar hoje sobre uma visão geral da parapsicologia. Padre Quevedo, que é uma verdadeira autoridade no assunto. Para entrevistá-lo, nós convidamos José Coelho Soares Neto, pesquisador de parapsicologia, ele que é pós-graduado. José Coelho, que bom tê-lo aqui no Tribuna Independente na noite de hoje. Prazer é meu e um abraço ao Padre Quevedo e ao senhor Monteiro Neto também. Muito bom tê-lo aqui. Eu quero agradecer também a Márcia Regina Coberô, que é professora universitária de parapsicologia. Márcia, que bom. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa ótimo. noite, padre, tudo bem? Boa noite. Pois é, telespectador, hoje nós temos dois especialistas aqui, um pesquisador e um professor, para me ajudar a desenvolver o programa, tentando interpretar também a sua vontade de conhecer sobre o assunto. Você poderá participar do programa enviando a sua correspondência através do telefone 0 operadora 17 3215-9600 ou então pelo endereço eletrônico, o acesso pela internet, que é tribuna@redevida.com.br. Padre Quevedo, nós temos tantas curiosidades para entender um pouco mais sobre a parapsicologia e eu pergunto, neste primeiro momento, qual é a visão que o telespectador, de uma maneira simples, de uma maneira didática, ele pode ter sobre a parapsicologia? Como compreender a parapsicologia em breves palavras nesta introdução? Lamentavelmente, especialmente no Brasil, a parapsicologia está muito deturpada. No órgão o reformador, o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, escreveram: vamos nós apresentarmos-nos como parapsicólogos antes que a parapsicologia universitária acabe conosco. Então, qualquer charlatão, qualquer adivinho, qualquer médium se apresenta como parapsicólogo. Não. A medicina é a ciência que estuda esses fenômenos incomuns. O médico estuda os doentes, mas ele não é doente. O parapsicólogo é um cientista universitário que, desde 1882, várias universidades vêm estudando os fenômenos parapsicológicos, para a margem do comum. Então, casa mal-assombrada, curandeirismo, milagres, telepatias, tudo que for incomum, que a ciência materialista o nega, sem conhecê-lo, sem nunca tê-lo estudado, e os que conhecem os fenômenos, uma casa mal-assombrada, uma cura, uma adivinhação, uma cirurgia, então dizem que se deve aos demônios, fadas, ondinas, salamandras, larvas astrais, gênios, mahatmas, 56.000 interpretações, todas erradas, difundidas. Isto é o que se crê pelo Brasil, lamentavelmente. E a explicação científica desses fenômenos é pouco divulgada. Pois é, então hoje nós vamos poder entender um pouco mais sobre a parapsicologia, os conceitos do Padre Quevedo, e teremos uma oportunidade de conviver com você, telespectador, que terá a oportunidade também de enviar a sua correspondência através do nosso telefone também, do endereço na internet. Eu vou até repetir, o telefone da Tribuna Independente é 0 operadora 17 3215-9600. E o endereço eletrônico é tribuna@redevida.com.br. Eu peço a colaboração do pesquisador José Coelho para formular a primeira pergunta da bancada. Bom, a minha primeira pergunta ao Padre Quevedo seria uma coisa interessante que intriga muito o povo em si, né? Se a pessoa dormindo ou em estado sonolento, ela sonha com uma pessoa, ou ela prevê, ela vê aquela pessoa de noite, a mãe, ou o pai, ou a mãe, ou o tio que faleceu, realmente, o que está acontecendo nesse momento? A pessoa está tendo uma visão daquela pessoa ou o espírito do morto está voltando para ela? É muito frequente
que en estado alterado de consciência, transe, hipnose, golpe na cabeça ou no sonho, que se libere o inconsciente, o subconsciente psicológico e também o inconsciente parapsicológico. Então podem adivinhar coisas, telepatia ou clarividência, podem alguma vez adivinhar o futuro com detalhes que não seja casualidade, mas como surge do inconsciente, o consciente não o reconhece como próprio, há uma necessidade psicológica de atribuir a bobagens. O espírito de um morto, um demônio, uma fada, uma undina, um Mahatma que me revelou. Não. São fenômenos do inconsciente e o consciente não o reconhece como próprio e então os atribui a algo ou a alguém. E isso pode levar a dupla, múltipla personalidade e a loucura. Essas interpretações supersticiosas são uma fábrica de loucos e de nervosos, etc. A ciência põe os pingos sobre os is. Na Tribuna Independente hoje, Padre Quevedo. Eu quero contar com a colaboração da Márcia Regina Coberô, que é professora universitária em parapsicologia. Márcia. Eu vou meio de carona na pergunta dele. Padre, quando eu estudei o tema, né, de telepatia, de pré-cognição, que é o conhecimento do futuro, uma das objeções que as pessoas sempre me colocam é de que se você adivinha o futuro, então é porque isto que você está adivinhando já está determinado, que então existe o destino e que o ser humano não é livre. Como que o senhor vê isso? É lógico que o povo não instruído sempre dá, claro, essa bobagem. Se fosse predeterminado, se houvesse o destino, se existissem as deusas parcas que vão ligando o futuro, se não fôssemos livres, não haveria precognição, seria conhecimento do presente, do que já está escrito, do que já está marcado. A parapsicologia primeiro teve que demonstrar que se trata de um futuro casual, livre, espontâneo, ou com 1000 fatores, independente da pessoa. Mas como a precognição é um fenômeno extrasensorial, espiritual, não tem tempo, não tem distância, não tem obstáculos, e aquilo que foi, é ou será, dentro de uma margem, plano, prazo vital, existencial, humano, não vai muito longe para o futuro, não vai muito longe para o passado, mas vai a qualquer parte do nosso mundo e capta espiritualmente, sem tempo, sem distância, sem obstáculos. Isso é tanto como afirmar cientificamente que o homem tem uma alma espiritual. Hoje dou $10.000 a quem me encontre um professor universitário materialista. Há professores universitários de física, de química, míopes, que só estudaram a matéria e se fizeram materialistas. Aliás, depois de 3 séculos de uma propaganda materialista, liberal. Um professor universitário de parapsicologia que seja materialista. Nem na Rússia, Vasiliev, Guliaev, Becherev, professores universitários de parapsicologia, o homem tem uma faculdade espiritual de conhecimento, que se no corpo não funciona. Mas, com o corpo, pode haver um efeito meramente físico, esta vibração do ar, que estou falando, ou este jogar a caneta no chão, ou meramente espiritual, telepatia, clarividência, precognição, etc. Padre Quevedo, a pergunta é nesse sentido. Existem pessoas que têm o dom de prever algo que vai acontecer? O senhor conhece alguém que tem esse dom? Existe o dom da pessoa ser sensível a algum tipo de comunicação espiritual, algum tipo de comunicação diferenciada desta que nós habitualmente a temos? O senhor conhece alguém? Isso existe, Padre Quevedo? Olha, os fenômenos parapsicológicos se dividem em extranormais, paranormais e supranormais. Extranormais, paranormais. As faculdades todo mundo tem. Todos temos corpo, todos temos alma. Agora, a manifestação, alguma que outra vez, ainda não nasceu quem nunca tenha tido uma telepatia, alguma que outra vez. Sempre em estado alterado de consciência. Uma pessoa plenamente equilibrada, plenamente normal, não manifesta nem telepatia. Mas se aquilo que conhece uma morte, uma desgraça, um acidente de um ser querido,
e futura, esa emotividade, un dos principais factores, rompe a porta de passagem do inconsciente ao consciente e adivinha iso. Mas non é un don, a facultade todo mundo temos. A manifestación supón un estado alterado de consciencia. E quanto máis fomentares iso, máis viruta vas ficar, perdes a autodeterminación consciente. Non é un don, é un defeito que non se debe fomentar, se debe curar. Vamos usar o consciente, non o inconsciente. Mas entón sería unha cosa de espírito. Bom, non foi esa pergunta. O señor se refería a facultades espirituais, de precognición, de retrocognición, sim. Non ten nada que ver con espíritus dos mortos, nunca. Nesse sentido, o senhor falar dessas faculdades, a pessoa em si, que ela pode afirmar, ela pode afirmar real, falar eu vi. Então eu vi um objeto se mexendo, eu vi um copo se movendo, eu vi uma pancada, eu então vi até um fantasma. Então essa pessoa é uma pessoa doente, ela tem cura? Bom, se alguma que outra vez, a chamada telecinesia, a menos de 50 metros de distância, o corpo-alma emite uma energia chamada telergia que golpea, tipologia, mexe, o que você perguntava, telecinesia, ou faz uma espécie de fantasma real, fotografável, tangível. Todos esses são fatos aqui e agora, não no passado, não no futuro. Pode adivinhar uma coisa futura, mas o fantasma, não a simples visão, simples alucinação, o movimento do objeto, as pancadas, o fantasma, etc. Todos os fenómenos físicos são aqui e agora, e a menos de 50 metros. Há já mais de 60 anos, muito mais, quase um século, que a Parapsicologia Internacional dá uma quantidade enorme de dinheiro. Eu sempre aposto $10.000, não os tenho, mas eu sei o que aposto, em uma casa mal assombrada, assim as chama o povo, que são os demônios, que são os espíritos, são os vivos, a menos de 50 metros de distância. Afaste a todas as pessoas vivas, enche a casa de máquinas de filmar automáticas, máquinas de gravar automáticas, observe con binóculos. Se houver un fenómeno parafísico, movimento de objeto, pancadas, fantasma, aporte os objetos entrando na casa, dou $10.000. É sempre aqui e agora e se debe ao homem. Mas como surge do inconsciente, atribuem a demónios, fadas, espíritos, 56.000 interpretações, todas erradas. E a verdadeira não se costuma difundir. Isso que o senhor acabou de explicar, essa pessoa que está com esse problema, ela tem logicamente, ela vai ter algum problema psicológico. E ela tem cura, tem como se tratar, porque o fenômeno parapsicológico todos nós temos. A faculdade. A faculdade. Mas a manifestação, em algumas pessoas é incontrolável, isso eu já estudei, mas como que faz para curar isso? Porque de repente numa casa mal assombrada tem 5 pessoas lá dentro e a parapsicologia vai explicar o fenômeno só, ou a parapsicologia tem como ajudar essa família? Muito bom. Não só explica o fenômeno, sino que também localiza a pessoa. E é muito fácil. Nas casas mais assombradas, assim as chama o povo, não tem assombração de nada de ninguém, é 90%, 87% das vezes uma menina na puberdade ou na adolescência com um pai um pouco exigente demais. Pode ser também uma mulher na menopausa, até uma criança e até um adulto, mas 90%, 87% das vezes uma menina. Não um menino, que também pode ser, mas é menos frequente. O menino vai pouco a pouco, pouco a pouco. A menina ontem brincava com boneca, hoje tem que cuidar da criança. E já menstrua, a menina dispara, o homem vai mais devagar. E nesse estado de desequilíbrio, e é mais emotiva, e um pai severo estoura, e nesse desequilíbrio surge o fenômeno. Nunca é grave, porque os loucos dificilmente
manifestan estes fenómenos que son unha compensación. Ele, Joana de Arco, María Antonieta, Napoleón, e con iso se realiza. A menina, diríamos normal, máis tensa e con problemas, descarrega, é unha descarga, é bom para ela. Mas, claro, se descarrega moito, vai ter dupla personalidade, vai acreditar que son os demonios e se pode curar moito facilmente. Recoñezo que o CLAPI, Centro Latinoamericano de Parapsicoloxía, que temos clínica para curar tamén estes casos, ten unha fama que non merece. Temos fama de que resolvemos todos os casos parapsicológicos de letra. O fenómeno é unha descarga. Acalmando un poquinho ese inconsciente, o fenómeno desaparece. Mas agora que estudar a causa. Por que esa menina ou ese rapaz chegou a esa tensión e curar a causa. Senón sería curandeiro. Sai daí, demonio maldito! Aleluya! Pronto, estou curado. Mas por que esa descarga? Tirar a dor ou tirar o sintoma non é curar a doença. Iso já leva máis tempo. Por iso digo, non merecemos a fama que temos. Porque os fenómenos parapsicológicos os curamos en poquísimo tempo. Agora, com mais calma, temos que curar a pessoa. Padre Quevedo, eu vou pedir um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o tema Visão Geral da Parapsicologia com o Padre Quevedo. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença do Padre Quevedo. Ele está falando sobre uma visão geral da parapsicologia. Eu quero agradecer aos telespectadores de todo o Brasil que já estão fazendo as suas manifestações, enviando as suas perguntas. Eu tenho aqui telespectador de Joinville, de Porto Velho, de São José do Rio Preto, de Itaperuna, no Rio de Janeiro, de São José dos Campos, aqui de São Paulo, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de São Paulo, capital, de Sananduva, no Rio Grande do Sul. A você, telespectador, muito obrigado pela sua participação. Padre Quevedo, antes de colocar a primeira pergunta do telespectador que vem aqui de Joinville, eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Quando o senhor estava se referindo no bloco anterior, na última pergunta, sobre determinados fenômenos que podem ocorrer, principalmente na adolescência, ou com algumas mulheres, ou mesmo com um homem, com os adolescentes homens também, o senhor estava admitindo determinados fenômenos, ou seja, o senhor estava admitindo que é possível você, dentro de uma casa, com a presença de 4 pessoas, de 3 pessoas, às vezes de uma única pessoa, que haja um fenômeno pela força do pensamento, pela força daquela pessoa, ou pelo um ato parapsicológico daquela pessoa, uma porta se abrir, por exemplo, ou uma garrafa se mover, ou um copo também cair da mesa. Quer dizer, é isto que o senhor está dizendo? Existe esse fenômeno de repente, pela força, pela parapsicologia, haver uma locomoção de um determinado objeto, sem que alguém a toque? Eric Dingual, que é talvez, ou sem talvez, o melhor historiador da fenomenologia, garante, depois de muito estudo, com muitos colaboradores, claro, que todos os fenómenos parapsicológicos são de todas as épocas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas. Não há um povo que não tenha uma casa mal assombrada. O senhor está falando de movimentos de objetos, a porta que se abre, o copo que se mexe. Isso se chama telecinesia. Todos os nomes próprios vêm do grego. Tele, ao longe. Kinesis, movimento. Mas não é pela força do pensamento. O pensamento, a telebulia, o desejo de agir à distância, o pensamento emite uma energia corporal. Tudo é do corpo e alma. Uma energia corporal chamada telergia. Tele, ao longe, ergon, força. E essa energia corporal, a menos de 50 metros, é a que realiza todos os fenómenos de efeitos físicos. Todos são chamados extranormais. Não me refiro agora aos paranormais, que isso não é uma energia corporal, telergia, é uma faculdade espiritual, sigama. Gamma, a primeira letra da palavra grega gnosis, e psi, a primeira letra da palavra grega psique, diríamos alma. Então, um poder do corpo-alma emite uma força espiritual que conhece passado, presente e futuro, o que o povo chama telepatia. Telepacem, sofrimento à distância, porque pode também adivinhar coisas sem importância e emotivas e bonitas,
mas é mais frequente coisas de morte, desgraça, acidente de um ser querido, por isso passei sofrimento, porque é a emotividade que mais facilmente faz a manifestação. Padre Quevedo, o João dos Santos Marques, ele é de Joinville, em Santa Catarina, ele pergunta sobre a questão dos corpos intactos e também pediu para que o senhor falasse um pouco sobre sua prima, Teresita? Teresita? Vamos lá. Obrigado pela ajuda. Bom, o de minha prima Teresita tem em Madrid uma rua, Venerável Teresita González Quevedo. Sou um fanático da minha prima, éramos amicíssimos, e está com a causa de beatificação, já é venerável, com a causa de beatificação pronta para sentença, em Roma. Ainda não é beata nem santa, não está canonizada, mas é... Bom, ora, não tem nada a ver com parapsicologia. Pode ser essa foto aqui, Padre? É esta mesmo, de quem a tinha? Olha aqui, ó. É esta, Teresita. Se estivesse viva, teria agora a minha idade. Nós criamos juntos, o pai dela me chamava a mim filho, porque éramos inseparáveis, e morreu, teria a minha idade, mas morreu com 19 anos, recém-entrada no noviciado. E isso não é parapsicologia. A pergunta que me fizeram é sobre a incorrupção, os cadáveres incorruptos. É um fenômeno lindo. E são hoje, expostos. No mundo temos mais de 2.000 cadáveres incorruptos, sem contar os mumificados, saponificados, embalsamados, Ifapombicina pers, uma bactéria... Não. Flácido, rosado, sangue líquido, cheirando bem. Por exemplo, Santa Bernadette Soubirous, a de Lourdes, morreu jovem e está agora como se estivesse dormindo. San Fermín, como se estivesse dormindo, se troca a roupa facilmente porque está flácido, transpira, etc. Só vou dar um detalhe que está proibido em Portugal, mas aqui no Brasil não está proibido porque nem o conhecem. Francisco se corrompeu tudo, não significa nada, o normal é corromper-se. Lúcia está viva e Jacinta, uma fotografia tirada recém-falecida não, um ano depois, quando foram trasladar o cadáver, uma fotografia hábil em que se veia que estava completamente incorrupta. Tem-se verificado todos os anos, mas não permitem fotografar nem falar até que morra Lúcia, que ainda está viva. Mas está Jacinta, a de Fátima, incorrupta. Mais de 2.000 casos. Os desafios de $10.000. Procúrenme um cadáver incorrupto, realmente incorrupto. Hoje temos expostos mais de 2.000, que não seja em ambiente, ver o ambiente pertence à ciência humana, ambiente católico. Haver um cadáver incorrupto, luterano, anglicano, presbiteriano, espírita, teósofo, esotérico, budista, só católicos. Por quê? Deus só pode ter revelado uma religião e só assina uma única religião. Luteranos, presbiterianos e católicos somos a mesma coisa. É muito pouco o que nos separa, mas uma das coisas que nos separam são, por exemplo, a incorrupção. Padre Quevedo, o Rafael Oliveira Rezende, de Itaperuna, ele faz a mesma pergunta que o Alexandre Cardoso, aqui de São Paulo. O senhor acredita em vida após a morte? A vida continua? O Rafael Oliveira Rezende, ele pergunta, gostaria de saber se existe vida após a morte. Eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. Não, tenho certeza absoluta. Poucas coisas terão sido tão estudadas em parapsicologia como há ou não há sobrevivência. A parapsicologia se fundou em 1882, universitária, para estudar os fenômenos que apresentava o espiritismo. A parapsicologia é filha de Mayer, Gurney, Podmore, que eram espíritas ou filoespíritas. E a filha matou. O espiritismo nunca nada, nem espíritos de mortos há.
mas há sobrevivência. Existem homens vivos e homens mortos, homens ressuscitados. Temos uma alma espiritual, com todo respeito, nem Deus pode fazer que essa alma se desfaça. Como se vai desfazer se é espiritual? É incorrompível, indestroçável, indivisível. Necessariamente nos deu Deus uma alma espiritual, portanto eterna. E seria um pecado contra a natureza espiritual, exige a eternidade, e Deus, com todos os respeitos, cometeria o abuso de matá-la, de aniquilá-la. Então, para que a fez espiritual? Ora bem, non há función sin órgano, non há cientista de observación que o negue. Toda ação é do conjunto. Acción es un suppositorum, que diz a filosofía clásica perenne. Toda ação é do corpo-alma. E, teológicamente, o primeiro concilio ecuménico da historia, o concilio de Nicea, quando todos os cristãos éramos un só monobloco, já se definia a alma sin corpo non age, e a alma sozinha non existe. Falan de espíritus de mortos. Mas, queridos amigos, non sejam tan ignorantes. Você pode imaginar a vida, o princípio de vida dunha planta sem planta? Você pode imaginar o princípio de vida dun animal sem animal? Como que você pode imaginar espírito do homem sem corpo humano? À medida que vamos morrendo, vamos ressuscitando. Deixamos um corpo físico e ressuscitamos num corpo casi claro, ágil, sutil, impassível. Isto é necessário, senão Deus, só Deus poderia evitar isso. Então não seria Deus, seria um pecado contra a natureza. Para aniquilar o corpo, digo a alma, só um poder infinito. Se é infinito, tem que ser perfeito. Se aniquilasse a alma, estaria cometendo uma imperfeição horrorosa, então não seria perfeito, então não teria poder de aniquilar a alma. Ressurreição. Não há espíritos de mortos. Há homens vivos e homens ressuscitados. Este é um tema muito bonito. O CLAP até publicou um livro inteiro, mas é muito amplo. Não acho que existe vida eterna. Sé, cientificamente demonstrado, que há sobrevivência eterna. Não reencarnação, que não sou tão inculto. A alma em outro corpo, em outro corpo, em outro corpo. Então não seria a mesma pessoa. E a alma se teria separado do corpo. O que é isso? Quem são os nossos filhos? É o nosso filho ou é filho de um e de outro, e de outro, e de outro, de outro? Não. Nascemos, vivemos e a morte nos traslada com um corpo glorioso, claro, ágil, sutil, impassível, para a eternidade. O Moisés Moreira da Silva, ele está em Porto Velho nos assistindo. Que alegria poder chegar em Porto Velho, unir o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Ele está parabenizando o programa, ele está dizendo o seguinte: qual a relação da parapsicologia com alguns mágicos e ilusionistas que dizem ser parapsicólogos? Eu tenho, o CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, tem a melhor biblioteca de mágicas do mundo. Eu fui declarado, quando jovem, me dedicava muito às mágicas, Maître Magicien, um título que no mundo terão 4 ou 5, eu sou um deles. Me dediquei muito a fazer mágicas para aprender. Tenho agora 2 vídeos de mágicas, mas não me dedico a isso porque prefiro, claro, precisava saber mágicas para que não viesse um Uri Geller dizendo que era parapsicólogo. Mentira! Que tinha vindo de outro planeta com uma nave elétrica. Mentira! Eu tenho fotografias de quando ele era bebê, da sua mãe, estudou com um colégio de franciscanos em Tel Aviv. Era um mágico. E então não é parapsicólogo. Parapsicólogo é o cientista que estuda. E o mágico é aquela pessoa hábil que imita os fenômenos por truque ou por habilidade. Mas não são fenômenos parapsicológicos. Claro que um parapsicólogo que quer experimentar casos espontâneos, se não sabe mágicas, qualquer o engana. O triste é que mágicos que não sabem parapsicologia digam todos os fenômenos parapsicológicos são truques. Com todo respeito e com todo carinho
vá a estudar analfabeto. O fenômeno se pode imitar, os supranormais não. A ver, faz